Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Nesse nosso quinto episódio, jovem, nós vamos discutir a última etapa do planejamento. Relembrando as 3 etapas, é a etapa depois, a etapa antes e a etapa durante. A depois, como nós discutimos, ela define o produto, o mercado e o prolabore do empresário rural. A antes ela vai definir toda, então é uma etapa de planejamento mais pesado, mais densa, onde a gente vai ver tudo que a gente precisa, tanto de insumos como operações e tempo. E a durante é botar a mão na massa, perfeito? Para quem ainda não escutou os episódios do depois e do antes, aconselho que dá uma pausinha aqui, escute eles e depois voltem. E aproveitem para seguir o Tatu em todos os agregadores de podcast, favoritar quando possível, dar 5 estrelinhas, fazer comentários tanto no Instagram como nos agregadores, para que nós possamos melhorar cada dia mais. Voltando ao durante, jovem, todo o planejamento que a gente fez na etapa antes, a gente vai executar. E aqui a brincadeira é a seguinte: como fizemos um planejamento bem detalhado e bem robusto na etapa antes, no durante nós vamos sempre trabalhar com previsto e executado. E aí nós vamos fazer outros históricos, né? A gente vai refazendo esse planejamento o tempo todo. E tem uma ferramenta de gestão muito importante nessa etapa, que é o ciclo PDCA. O pessoal da administração usa ele para muita coisa. É um ciclo de gestão talvez dos mais simples e, na minha opinião, dos mais práticos e mais importantes para estar sendo utilizado. Então, o que consiste o ciclo PDCA? O P do ciclo vem de planejamento, onde nós vamos planejar tudo, que seria para nós a etapa antes. O D seria do inglês fazer, que é a etapa essencialmente o durante nosso aqui. A gente vai pegar o planejamento e executa, é a execução. Então, o C, jovem, ele serve o quê? É um C de check, ou de checar no português, que é onde nós vamos fazer realmente o previsto e o realizado. Nós vamos ver se saiu como foi planejado e se o resultado com essa operação foi atingido. Caso não tenha acontecido, a gente passa para a etapa A, que é a etapa de agir. Então eu executei o planejamento, então eu planejei, executei e fiz a conferência, se saiu tudo ok. Caso não sair, eu tenho de agir em cima dessa operação. Então o que eu posso fazer para remediar, para corrigir, o que a gente quiser. Então nós pensamos em relação a isso e fazemos uma ação. Corrigido? Maravilha. Eu retroalimento o planejamento, por isso é um ciclo. Pro ano que vem eu já coloco essa tarefa para ser feita dessa nova forma ou muda a forma de fazer para atingir o objetivo dela. Caso eu chequei e tá tudo ok, maravilha. Eu coloco uma confirmação no planejamento que eu posso continuar fazendo essa operação dessa forma. Show de bola? Muito importante esse ciclo. A gente consegue fazer para todas as operações, desde o macro até o micro. Então, uma tarefa de retirada de capim, a gente consegue fazer isso. A tarefa do planejamento, eu consigo aplicar o PDCA nele, porque se o PDCA for mal feito, as coisas não vão funcionar. Então, eu tenho de mudar isso aí. Então, todos os níveis da nossa empresa rural, o PDCA se aplica. Um ponto importante no PDCA, pessoal, principalmente na etapa C, na check, é que eu tenho de ter indicadores, eu tenho de saber como que é o bom. Se eu não tenho, eu vou construindo isso aos poucos, sem problema algum. Mas para muitas tarefas a gente já sabe como tem de ser. Por exemplo, um bom plantio, eu sei como a muda tem de ficar, como eu abro um berço, a forma correta. Então tem esses padrões definidos e eu tenho de seguir. Então o PDCA é basicamente isso, eu vou fazer isso em todas as operações possíveis. Eu sempre tenho de ter um olhar crítico, um olhar buscando a qualidade constante para estar trabalhando. E essa metodologia já força nós a termos controle, anotações, que é outra coisa importantíssima no durante, todos os empresários rurais erram, que é o caderno de campo, que vai ser o histórico das operações realizadas para produzir diretamente, o histórico de gastos, né, entrada e saída de dinheiro, quanto gastou com cada insumo, então um controle financeiro, um histórico de condições climáticas, aparecimento de praga e doença, muito importante isso. Isso nos auxilia o quê? Tudo isso é recorrente. Se a gente pensar num ciclo de produção ao longo dos anos, ele é uma curva que sobe e desce, sobe e desce. Então uma hora vai voltar para a mesma condição. Eu tendo isso, eu consigo prever. E eu tendo essas anotações, eu consigo melhorar meus indicadores. E isso faz com que cada vez mais a etapa de replanejar, né, o ciclo gire, eu melhore cada vez mais. É importantíssimo ter um histórico
algo que a gente consiga extrair indicadores dele, que eu olhe, eu consigo ter. Então, no histórico de campo, por exemplo, o que eu preciso? Anotar o tempo que demorou cada operação, quanto de insumo eu gastei nessa operação, se houve correção ou não, tá? Então, eu apliquei o insumo na quantidade recomendada pelo agrônomo e a correção não chegou no que a gente gostaria, pode ser um insumo de péssima qualidade. Então, no próximo planejamento de compra, eu evito ele, defensivos e assim vai. Então, o histórico auxilia muito nós. Por exemplo, outro exemplo em relação a praga e doença, conforme a gente vai anotando a incidência das pragas e doenças, a gente vai ver que ao longo dos anos ela sempre vai dar um pico de ataque na mesma época. Então, eu já consigo trabalhar de forma preventiva, tá ok? Então, o durante é bem isso, é esse trabalho de execução que nós vamos discutindo ao longo do podcast. Não tenho pretensão nenhuma de destrinchar ele hoje, mas a partir dos próximos episódios nós vamos comentando as operações que nós temos de fazer para ter frutos de qualidade, para ter uma fruticultura de sucesso. E o mais importante do durante é sempre fazer as coisas com capricho. O saudoso professor Disseu Gassin, que é um dos grandes nomes do plantio direto, né, da cultura da soja, ele falou que o agricultor caprichoso sempre tem sucesso, sempre tem rentabilidade. Isso é algo que a gente vê em todas as modalidades da agricultura. Sempre o produtor mais caprichoso, que é atento com os históricos, com o controle de gasto, com a operação bem feita, sempre tem sucesso. E isso está muito arraigado no durante e na cultura da empresa que nós temos de adquirir. Show de bola, jovens? Por hoje é isso. A ideia é deixar o ciclo PDCA bem claro para vocês e a necessidade dos históricos para a gente ter um durante perfeito. Então é isso, jovem. Convido vocês a seguir o Tatu da Fruta no Instagram e no Facebook e acompanhar lá que nós vamos divulgar uma super live, a primeira live do Tatu da Fruta, para falarmos de planejamento. Nós vamos condensar esses 4 episódios sobre esse tema. Então um abraço e até semana que vem.